pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professor Jefferson, aqui do 7º ano. Espero que vocês estejam bem e vamos lá, começar a nossa videoaula. Bem, o assunto da aula de hoje, pessoal, é sobre as paisagens brasileiras e os estereótipos regionais. E o que seria, então, professor, um estereótipo, né? Já que a gente vai ser o tema da nossa aula, né? Os estereótipos regionais do nosso país. Estereótipos, pessoal, é uma forma aqui, ó, como vocês podem ver nesse trechinho que eu coloquei aí, ó, é uma forma de generalizar, né? De colocar rótulos na população de uma região ou sobre a região toda, né? As características físicas. Generalizar é você dizer que, por exemplo, como eu coloquei nessa imagem aqui, deixa eu colocar o laser. Como eu coloquei nessa imagem aqui, ó, é você dizer que todo brasileiro, no nosso caso aqui, ó, por exemplo, que todo brasileiro gosta de futebol, que todo brasileiro bebe caipirinha, que toda brasileira, né, dança samba e se veste com aquelas roupas de carnaval, né, ou que todo chinês se veste dessa maneira que a gente está vendo aqui, ó. Todo francês é artista. Estereótipo é isso, pessoal. É você fazer generalizações, né, ou colocar rótulos nas pessoas de uma região, de um país, etc. Alguns padrões, colocar alguns padrões que são esperados de indivíduos aqui, ó, que compõem esses grupos. Né? E muitas vezes esses estereótipos, esses rótulos, pessoal, carregam características negativas, né? Das pessoas que colocam esses rótulos, né? Que rotulam as outras pessoas das outras regiões, dos outros países, por exemplo. Pronto, pessoal, aqui eu peguei um exemplo da descrição lá no Wikipedia, lá dos Estados Unidos, dos norte-americanos. Quando eles pesquisam a palavra Brasil, Brasil com Z lá, porque Brasil né, em inglês é com Z, por isso que está com Z aqui. Quando eles colocam lá Brasil no Google, né, no Wikipedia, Brasil, aí tem essa descrição aqui em inglês, ó, vocês podem ler, mas eu fiz uma traduçãozinha aqui para vocês verem como é que eles descrevem o nosso país, resumidamente, né? O Brasil, um vasto país sul-americano, se estende desde a bacia amazônica, aqui dessa região da região norte do nosso país, no norte, até os vinhedos e as imensas cataratas de Iguaçu ao sul, mais ou menos por aqui na região sul do nosso país. O Rio de Janeiro, ele dá uma característica, né? O Rio de Janeiro, simbolizado por seus 38 metros de Cristo Redentor no topo do Monte Corcovado, é famoso por suas movimentadas praias de Copacabana e Ipanema, além de seu enorme e estridente festival de carnaval, com carros alegóricos, trajes extravagantes, samba e dança. Ou seja, pessoal, quer dizer que o Brasil, o nosso país, é só isso, o que está descrito aí no Wikipedia, nesse site de busca. Veja que o nosso país foi resumido, né? Uma generalização. Foi rotulado aí como tendo apenas uma riqueza natural, né, grande, a bacia amazônica ao norte, as cataratas de Iguaçu ao sul. E como característica cultural, ele só descreveu o estado do Rio de Janeiro, apenas o Rio de Janeiro. O resto do Brasil ficou excluído disso. Né? Aí vocês podem ver que só se falou em praia, o Brasil só tem praia, movimentadas praias de Copacabana e carnaval. A gente vive carnaval o ano inteiro, né? Carros alegóricos, trajes extravagantes, samba e dança. Essa é a visão, o estereótipo que muitas pessoas ao redor do mundo têm do nosso país, né? Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, da aula passada, né? Para a gente entender um pouquinho melhor o assunto da aula de hoje. Resgatar.
A gente viu lá na aula passada que o nosso estado está dividido em cinco grandes macro-regiões, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E no imaginário das outras pessoas, né? Pronto, um exemplo aqui que eu posso falar. O pessoal do Sudeste tem uma opinião sobre o Nordeste, sobre a nossa região. Muitas pessoas lá têm uma visão estereotipada, né? Tem estereótipos acerca da nossa região. A gente já tem alguns outros estereótipos sobre eles. A região norte tem uma visão estereotipada aqui da região sul, o sul também da região norte e assim por diante. É para vocês entenderem que muitas vezes a gente pensa que a outra região é de um jeito ou só tem alguns elementos que a compõem, mas ela é bastante variada. A gente coloca rótulos. Vamos seguir. Pronto, agora a gente vai falar de alguns estereótipos, né, que as pessoas das outras regiões têm em relação à nossa, ao Nordeste. O que se passa muitas vezes na mídia, pessoal, que é o que influencia as pessoas a pensar dessa forma, né? É o quê? Que a nossa região, o Nordeste, é uma região muito seca, como vocês podem ver nessas imagens, né? Toda a região Nordeste é uma região muito seca. As pessoas não têm acesso à água, como vocês podem ver aqui nessa pintura, nessa imagem. As pessoas não têm acesso à água, é uma região muito seca, não dá frutos, né? Não dá alimento, não... É uma coisa muito fácil de conseguir alimento nessa região, porque não chove bastante, as pessoas vivem precariamente, né? Aqui vocês também podem ver nessa imagem. Não é uma região desenvolvida, né? As pessoas andam de burro. Ainda hoje, pessoal, tem muita gente das outras regiões que pensa que a nossa região é toda assim, né? E não é o caso, né? Nem toda a região da gente é assim, e mesmo as regiões de interior, muitas já conseguiram se desenvolver um pouco e melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes, né? Devido às políticas públicas que foram implementadas. Aqui vocês podem ver, por exemplo, a imagem dos retirantes, né? O pessoal que viajava no século passado, 1950, em diante, 1960, né? No pau de arara, para as regiões de sul e sudeste, né? A procura de emprego, melhores condições de vida, etc. E ainda hoje, essa é a visão que as outras pessoas têm, das outras regiões, muitas pessoas das outras regiões têm sobre a nossa, sobre o Nordeste. Agora, pessoal, eu quero saber de vocês. Vocês olhem eu vou mostrar aqui agora, deu uma pausazinha. Segundo o que você acha aí, né? Essa imagem aí dessa cidade, você acha que é de qual cidade? De qual região do nosso país? Para ver se vocês têm uma visão aí estereotipada de outra região do nosso país. Essa grande cidade aqui, vocês acham que faz parte de qual cidade? De qual região, perdão, novamente. Né? Vamos usar a imagem seguinte. No final eu vou dar a resposta aqui no vídeo mesmo. Essa aqui, ó, como vocês estão vendo aqui no texto, você acha que essa Índia aí, ó, da imagem, é de qual região brasileira? Né? Geralmente, quando a gente vê um índio assim, a gente pensa que está em uma região brasileira. Quero ver se vocês vão saber qual é essa região e se está certo a opinião de vocês. Vamos para a próxima. Esse homem aí, ó, você acha que ele é de qual região, né? Ele está ou ele mora em qual região? Devido a esses trajes que ele está utilizando. E aí, pessoal, o que é que vocês pensaram? A primeira imagem lá da cidade. Quais estados ou regiões pertencem às imagens? Geralmente, né, pessoal? Vocês podem voltar no vídeo aí. Aquela imagem da cidade desenvolvida, uma grande cidade. Geralmente, quando a gente vê uma imagem daquela, a gente pensa logo que é da região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro.
Porque no imaginário da gente, o que passa muito na televisão, né, nas novelas, jornais, etc., as grandes cidades do nosso país estão concentradas mais no Sudeste, né, porque é uma região desenvolvida, rica. Isso é o que fica muito no imaginário das pessoas. Né? São Paulo, que é uma cidade muito grande, Campinas, tem Rio de Janeiro, né, que muitas vezes as pessoas olham com um olhar, o pensamento preconceituoso, né, porque tem muitas favelas, tráfico de drogas, que Rio de Janeiro só é isso. E não é assim, né, pessoal? Na verdade, pessoal, sim, vamos lá, vamos falar da segunda imagem. A segunda imagem que a gente falou, a gente viu a Índia, né? Aquela Índia, geralmente, quando as pessoas falam, é índio, mora então, vive na região norte, que é a região amazônica, né? Tem a floresta amazônica, só tem índio e grandes rios, né? Na verdade, aquela cidade grande que a gente viu lá, desenvolvida com grandes prédios, eu vou explicar onde é que ela fica depois. E a Índia, voltando aqui a falar da Índia, quando a gente pensa em índio, a gente geralmente pensa aqui na região norte, na região amazônica. E a última imagem que foi daquele senhor lá com aquelas roupas típicas aqui, ó, da região sul, né? Geralmente quando a gente fala aquele tipo de vestimenta ali, um chapéu, a, aquela roupa toda que ele está utilizando ali, ó, é típica dessa região aqui, que foi a região sul. E agora a gente vai ver se esse nosso modo de pensar, né, de ver, é verdadeiro ou não. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, ó. Como é que ficou nosso mapinha? Como eu tinha dito a vocês lá, geralmente quando a gente pensa em índio, a gente pensa que eles vivem, né, na região norte. Só que na verdade aqui foi ao contrário. Essa índiazinha ali, que a gente viu lá na figura, tá vendo aqui agora também, ela vive aqui, ó, na região sul do nosso país. A Índia ainda há, né, populações indígenas nessa região que foi tradicionalmente ocupada aí no século XVIII, XIX por imigrantes europeus, principalmente italianos. Por isso que é uma população, tem bastante população branca, porque foram colonizados, né, por imigrantes europeus. E o senhor lá que eu falei que estava né, com trajes característicos da região sul, né, do gaúcho, ele, na verdade, é aqui do Mato Grosso. Ele mora aqui no Mato Grosso. Ele está vestido dessa maneira porque muitos agricultores, né, pecuaristas da região sul e sudeste migraram para a região centro-oeste, porque tem muita terra, um clima bom para o pasto, para criar gado bovino, né, para praticar pecuária. Por isso que esse homem aqui, apesar de estar com características típicas do sul do país, gaúcho, no nosso imaginário, está no centro-oeste. E aqui, ó, a grande cidade, né, a metrópole, faz parte aqui é Manaus, é a capital do Amazonas. Geralmente, que eu falei a vocês, né, quando a gente fala numa grande cidade, numa cidade desenvolvida, a gente fala na região sudeste. E aí a nossa visão estereotipada, né, que rotula, está errada, né, dessa vez. Vamos lá. E aí, como a gente pode ver, pessoal, um estereótipo, né, um rótulo, é um retrato fiel da realidade. Ele está sempre certo, né? O rótulo que colocam na gente no Nordeste, que é uma região muito seca, ele está sempre certo. Todo o Nordeste é seco, não é desenvolvido, a população é pobre, vive de maneira ruim, etc. Um lugar é sempre uma coisa só. A gente viu que não, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem essa videoaula. Até a próxima. Um forte abraço e tchau. Valeu.